Bom dia, nono ano. Turma, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 9, do nosso módulo 3, né? Falando sobre genética. Vamos para a nossa segunda parte. Pega o livro de vocês e coloquem aí na página 255. Vamos falar agora, gente, sobre a interação entre os genes e o ambiente. A gente tem um pequeno texto, né? Que ele fala o seguinte, ó. Gisele plantou uma semente de feijão em 2 copos plásticos. Ela manteve um deles em local iluminado pela luz solar e outro em uma caixa de sapatos fechada, com uma abertura na lateral. Como essas plantas são da mesma espécie, do mesmo lote, provavelmente possuem a mesma constituição de alelos, né? Então, isso quer dizer o quê? Ela plantou a mesma plantazinha, só que uma fora e uma dentro, né? Então, é a mesma, então o alelozinho vai ser o mesmo, né? O feijoeiro do copo plástico que ficou em ambiente iluminado, o que aconteceu? O feijoeiro do copo plástico que ficou em ambiente iluminado se desenvolveu adequadamente, né? Se desenvolveu melhor, apresentando tamanho menor. Já o feijoeiro que se desenvolveu no interior da caixa de sapato, né, ficou com coloração mais clara, em razão da pouca quantidade de clorofila. E mais alto, pelo fato de o vegetal buscar luminosidade na abertura da caixa, né? Então, ele plantou a mesma plantinha, só que elas tiveram o quê? Que a gente tem que entender aqui, gente. A genética, isso aqui foi para mostrar 2 conceitos de genética pra gente. Os conceitos são esses: genótipo e fenótipo. Como assim, gente? O genótipo, gente, se refere aos alelos do indivíduo, é as letras. Tipo, se a pessoa, as letras que a gente estudou na outra aula, né? Dzão, Dzinho ou Azão, Azinho, é as letras. Gene é aquilo que tá dentro, que tá lá no meu cromossomo, aquilo que eu não consigo ver. Mas é onde estão as minhas características, minha carga genética. E fenótipo, gente, se refere às características do indivíduo, é aquilo que a gente consegue enxergar. Tipo, a pessoa tem um cabelo louro, a pessoa tem um cabelo castanho, a pessoa tem um olho azul, a pessoa tem um olho castanho. Então, genótipo é os genes, é a letrinha. E fenótipo é aquilo que eu consigo ver, né? E esse fenótipo, por que ele falou disso aqui? O genótipo, ninguém muda. Ele fez o quê? Ele plantou 2 plantinhas com o mesmo gene. Ninguém muda esse genótipo. O que é que mudou aí? O fenótipo, né? Uma planta ficou mais alta e a outra ficou o quê? Mais baixa. Devido ao quê? À situação onde cada planta ficou lá plantadinha e se desenvolveu. Então, isso quer dizer o quê? O genótipo da gente nunca vai mudar. O fenótipo pode mudar, né? Aquilo que eu consegui enxergar pode mudar? Pode. Tipo, eu nasci com cabelo castanho, mas eu faço mecha no meu cabelo, louro. Então, eu mudei, né? Eu mudei meu fenótipo com alguma coisa, né, ao meu redor eu consegui mudar, mas o meu gene eu não consegui. Meu gene é de cabelo castanho e pronto. Se eu pinto ou não é outra história. Eu tô mexendo só com o meu fenótipo. Bem na página 256, gente, outra coisa da genética, né, que temos que entender é a questão da genética humana, né? Como já vimos, gente, a questão da hereditariedade, né, envolve, né, a transmissão de características de uma pessoa para outra. E não tem como não falarmos de hereditariedade e não falarmos de árvore genealógica, né? Acho que vocês já ouviram falar, né? O que seria a árvore genealógica, gente? É um histórico, né, de certa parte, né, dos antepassados de um indivíduo, de uma família, né? E a gente tem uma ideia, né? É a história, fulano puxou a quem? Puxou assim porque o tataravô dele era assim. Então, nós antepassados. Isso aqui que mostra nessa atividade aqui, né, que vocês irão fazer depois, fala da questão dos... É uma árvore onde ele vai mostrando, né, quem casou com quem, os filhos que tiveram, os filhos casaram com quem, quantos filhos tiveram. É uma árvore, né? É a árvore da família, né? Tem também, gente, outra coisa interessante que temos que entender, a questão do heredograma, viu? O heredograma também a gente vai aprender muitas coisas, né? Muitas representações, né? E ele é bem semelhante à questão dessa árvore. Indo para a página 257, né?
Vamos falar agora um pouco desse heredograma, né? Que é através do heredograma, né? Que podemos também identificar pessoas portadoras de algo e também fazer cálculos de probabilidade, né? Vamos entender, gente, essa imagem bem aqui, ó. Ó, nos heredogramas, geralmente, os membros do sexo masculino, temos que entender isso aqui para a gente entender bem fazer a questão. Do sexo masculino são representados por quadrado e o feminino por círculos. Então, gente, quando a gente vê assim um heredograma, vai ser assim. Quadrado masculino e feminino e círculo feminino. Quando eles estão ligados assim, ó, isso quer dizer que é um casal, que esse casou com esse, né? Ao fazer esta ligação para baixo e fazer isso aqui, ó, você vê que não tem nada, não tá ligado aqui não, tá ligado por cima. Isso quer dizer o quê? Que esse casal teve o quê? 1, 2, 3, 4 filhos. Estão entendendo? Então, a ligação lateral significa a união, né? O casamento, né? E essa ligação assim por cima, ó, significa os filhos que o casal tiveram, né? Outra observaçãozinha, gente. A maioria dos heredogramas tem alguns que são diferentes. Mas a maioria dos heredogramas, às vezes, o quadrado ou o círculo vem pintado. Quando vocês pegaram um heredograma que vinha assim pintadinho, né? E a questão não vier dizendo nada, você vai entender que aquele pintado ali representa uma pessoa recessiva. É uma pessoa que tem alguma coisa, seja ela ou uma mulher, vai depender do que tá pintado, né? Se for quadrado, vai ser o homem, se for o círculo, vai ser a mulher. Então, o pintadinho vai significar algo recessivo. Só que existe alguns heredogramas que é pintado, aí na própria questão eles falam o que é que representa aquele pintado ali na legenda. Viu? Se falar, você vê lá o que é a questão. Se a questão não falar nada sobre o pintado, é porque automaticamente aquele pintado ali está representando algo recessivo, né? Temos bem aqui essa outra aqui, ó, essa outra imagem, né, que diz o seguinte, ó. Vamos considerar o exemplo de polidactília, que se caracteriza pela presença de dedos inteiros ou parte deles a mais nos pés e nas mãos, né? Que esse casinho aqui, ó, nasceu um a mais, né? Trata-se de uma característica dominante, né? Relacionada a um gene e é apenas um par de alelo. Essa característica não está ligada ao sexo, ou seja, não tem a mesma probabilidade de ocorrer em ambos, homem ou mulher. Então, isso aqui, gente, tanto faz. Isso aqui não é dizer assim que vai... Quem é homem ou quem é mulher vai ter mais chance de ter, não. A probabilidade de qualquer, né, de nascer com esse tipo de coisa, tanto faz ser, né? Considerando a característica polidactília, podemos representar seus alelos pela letra P. Olha que aqui tá usando P agora, né? Pzão dominante e Pzinho recessivo, né? Que a gente sabe que o letra maiúscula é dominante e letra minúscula é recessivo. Veja no quadro abaixo, ó, que ele botou aqui, ó. Genótipo, ó. Pzão é o quê? Um homozigoto dominante. O que é que eu posso dizer que ele é mais o que aqui? Puro, né? Porque a letra são do mesmo tamanho. Pzinho heterozigoto. E Pzinho é um homozigoto recessivo puro também, né? Eu posso dizer aqui, né? Aí, o que é que aconteceu aqui? Ele disse que quem tinha esse problema era o quê? Tava trazendo um gene dominante. Então, por isso que ele botou aqui, ó. O que é que aconteceu com o fenótipo? Ó. Pzão é dominante. Então, com a prolactília, né? A pessoa tá com o problemazinho. Aquele aqui, ó. Pzão, apesar de ter o Pzinho aqui... Se tiver o Pzão, é dominante, do mesmo jeito. Então, com prolactília, o Pzinho sem a prolactília, né? Aí, vamos aqui, ó. Agora, vamos analisar o seguinte exemplo. Ó. Lúcio tem polidactília, enquanto sua irmã Jéssica não tem, né? Lúcio e Jéssica são irmãos. O irmão tem e a irmã não tem, né? Ele herdou um alelo Pzão do pai, Antônio, e um alelo Pzinho da mãe, né, Maria. Jéssica herdou um alelo Pzinho do pai e um alelo Pzinho da mãe, né? Lúcio casou-se, aí vamos entender aqui, ó. O pai, né? Qual é os possíveis, né? Qual é os possíveis genes do pai? O pai, gente, provavelmente, né? Ele vai ser o quê? Pzão e Pzinho.
Tia, mas por que é que eu sei? Porque se ele herdou do pai, ele tem gene dominante. Então, se um filho teve o problema e a outra não teve, o que teve o problema é porque trouxe um dos genes dominante, que é o maiúsculo, e no caso a menina herdou o que? O minúsculo. É por isso que ele vai ter esse gene, pesão, 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 pezinho. E a mãe não tem a doença de jeito nenhum, problema, então ela vai ser o quê? Pezinho, pezinho. Bem aqui, ó, voltando, tem assim, ó. Né, ó. Denise, né? Lúcio casou-se com Denise, que não tem o problema, né? E teve 2 filhos, né? Rafael, que não tem prolactina, e Carla, que tem prolactina, né? O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que aconteceu com ele e com a irmã dele, né? Ó, ele tinha, então ele tem um gene, né? Ele tem o gene do problema, ele tem um dominante lá referente ao problema. Quando ele casou com a Denise, né? Que no caso a Denise não tinha, é igual o caso da mãe dele. A Denise, com certeza, ela é o quê? Pezinho, pezinho. E ele era o quê? Mesma coisa, igual o pai dele. Pesão, pesão e pesão, pezinho, né? Tem esses genes nele. Indo para a página 258, gente, temos o heredograma aqui. Aí vamos ver aqui, ó. Esse heredograma, gente, eu tinha falado que quando está pintado, representa um recessivo. Mas temos que ver se a questão não traz alguma coisa nessa legenda. Porque às vezes está pintado e não vai representar o recessivo, é outra coisa. Quando não vem nada na legenda, é que você já automaticamente vai colocar como recessivo. Ó, na legenda aqui tem assim, ó. O quadrado, né? Sem nada. Sem o problema, né? O quadrado pintado com o problema. Então, aqui o pintado tá representando o quê? As pessoas que têm esse problema. E esse outro aqui é quem ainda não nasceu. Pronto. Então, vamos aqui, ó. O Antônio casou com a Maria, né? Ó. Casou Maria. O Antônio tem o gene pro problema, a Maria não. Tiveram 2 filhos, um homem e uma menina. A menina não teve problema e o Lúcio teve problema, né? Aí o que aconteceu? Aí o Lúcio, né, ó. Aí lembrando, o pai, né? Ele vai ser o quê, né? Às vezes a gente pede pra você, às vezes a gente bota um heredograma, gente, na questão e pede pra vocês colocarem os possíveis genes. Aí vocês vão ver, né? Pesão, no caso aqui o Antônio, né? É pesão, pesão e pesão, pezinho, provavelmente era esse. Ela, como não tem nada, era pezinho, pezinho. Ele, como tem, vai trazer provavelmente o mesmo gene do pai, pesão, pesão e pesão, pezinho. E ela que não tem pezinho, pezinho. Agora, gente, voltando à história. Quando não tiver legenda, viu? No caso, não tivesse dizendo aqui, ó, com prolactina, não tivesse isso aqui, e eu olhasse um heredograma desse, eu ia considerar o pintado recessivo. Eu vendo um heredograma que não traz a legenda, eu ia dizer que o Antônio era o quê? Que o Antônio era a letra minúscula. Vamos voltar aqui pro A, né? O Antônio era Azinho, Azinho. Né? Nesse caso aqui, ele é essa outra, né? Essas outras letras, porque aqui trouxe a legenda. Temos que prestar atenção se o heredograma tem ou não legenda. Aí aqui, ó, Lúcio casou-se com Denise, que não tem, né? Tiveram 2 filhos, né? Rafael, que não teve, né? Não carregou o gene nele. E a Carla, que carregou, né? Aqui é o representante ainda que não nasceu, né? Bem aqui, ó. Temos outro exemplo, né? Temos aqui, ó, membros, né? Características, genótipo e gametas, né? Aí tá aqui, ó, Lúcia, né? Lúcio, com prolactina, né? Ele é o quê? Pesão, pezinho ou pesão, pesão. Aí aqui a Denise, sem prolactina, ela vai ser o quê? Pezinho, pezinho, né? Pezinho, pezinho. Isso aqui é só dando exemplo, gente. Temos outra tabela aqui, gente. Essa tabela é outro tipo de cruzamento. Você pode fazer aquele cruzamento lá que eu mostrei na autoexplicação, né? Que é azão, azinho, vezes azinho, azão, né? Ou você pode fazer um quadro desse, onde você na lateral vai botar o alelo de um e na outra, né? Você vai botar o alelo em cima, você vai botar o outro alelo, ó. Pode ver aqui, ó. Denise, a Denise é o quê? Ela é pezinho, pezinho,
né? Ela não tem a doença, né? Ela é pezinho, pezinho. E o Lúcio era o quê? Ele botou o alelo do Lúcio pra ser o quê aqui? Né? Pezão, pezinho. Aí eu posso fazer assim, ó. Ó, esse com esse, ó. Vai dar o quê, ó? Pezão, pezinho. Esse com esse, ó. Vai dar o quê? Pezinho, pezinho. Esse com esse e esse com esse, ó. Posso fazer o cruzamento também aqui. Né? Que é o quadro, né? Que a gente chama o quadro de genética também. Que o resultado vai ser o mesmo daquele outro. Não importa, não. O resultado será o mesmo. Indo para a página 259, né? Temos aqui outro exemplo. Que ele fala o seguinte. Agora vamos analisar outra característica ligada a um gene e a um par de alelos. O albinismo, relacionado à ausência da pigmentação melanina do corpo. Então, aquelas pessoas que são muito brancas, né? Aqui, ó. São pessoas que faltam o quê? Melanina. São consideradas albinos. E elas, gente, o que é que vai... Vamos dizer, ó. Podemos representar o alelo relacionado ao albinismo pela letra A, que já tá usando um A. A dominante e A recessivo. Veja abaixo os possíveis genótipos e fenótipos relacionados ao albinismo. Gente, o albinismo, ele tá relacionado ao recessivo. Viu? Se eu colocasse uma questão assim, ó, homem albino, aí ele é recessivo, então ele ia ser tá o quê? Azinho, azinho. Casou-se com uma mulher heterozigota. Heterozigota o quê? A letra maiúscula e a letra minúscula. Então você ia cruzar o quê? Azinho, azinho versus azão, azinho. Né? Tô bem aqui, ó, genótipo, ó. Homozigoto dominante e fenótipo sem albinismo, né? A pessoa, ó, a letra maiúscula representa a dominância, né? E o albino não é dominante, ele é recessivo. É mais difícil da gente encontrar. Ó, o heterozigoto aqui, ó. Sem albinismo, né? A pessoa tá assim, por mais que ela traga o genezinho aqui, o azinho, ela não vai ser. Por quê? Porque tem um maiúsculo e ele tá dominando. E o azinho com albinismo. Né? Bem aqui, a gente tem outro, né? Heredograma. Ó, observe abaixo um heredograma relacionado à presença de albinismo, né? Ó. Vamos observar aqui, ó, o que é que aconteceu aqui, ó. Ó, Fabrício casou com Thomas, né? Ela era heterozigota e ele era heterozigoto, né? Aí o que é que aconteceu, né? Ó, casou-se e tiveram 2 filhos, né? Marcelo, que trouxe o gene dos pais, né? E Mariana nasceu com albinismo. Vale, tinha engraçado, né? O pai não era albino, nem a mãe, mas um dos filhos, né? A filha veio com albinismo, né? Eles não eram albino, mas eles carregavam o genezinho, ó, o Azinho bem aqui. Eles não eram porque o azão tava dominando o recessivo, né? Por isso que não saiu. Mas aí quando teve a menina, aí o gene recessivo se manifestou, né? Aqui, ó, também, só, como é que se diz? Explicando de novo, novamente, né, ó, vamos calcular a probabilidade de Mariana e Marcelo terem um filho com albinismo, né, ele bota características, né, Mariana, ó, com albinismo ela não tem, né, ela tem os genes, ó, e Marcelo sem albinismo. Aí, o que aconteceu aqui? Tá aqui, ó, ele fez aquele quadro, né, ó. Ó, Marcelo e Mariana. Aí cruzou, ó. Azinho com azão. Azão, azinho. Lembrando, gente, por mais que eu faça assim, azão e azinho e azão, o maiúsculo vem primeiro. É por isso que ficou assim, azão, azinho. Aí esse com esse, ó. Azinho, azinho. Esse com esse, né? Azão, azinho, o maiúsculo na frente. E esse com esse, azinho, azinho. Bem aqui, gente, eu fiz daquele jeito tradicional, né? Que eu falei, tanto faz vocês fazerem um quadro, como vocês fazerem aqui, né? Você simplesmente vai botar assim, qual era o gene de Marcelo? O azão, azinho, vezes o Mariano, azinho, azinho. Aí eu faço, ó, né? Esse com esse, ó. Esse com esse, o segundo com o primeiro e o segundo com o primeiro, ó. Qual é a chance deles terem filho? O que é que eu tenho aqui? Qual foi meu resultado? Lembrando que cada um vale 25%. Qual foi meu resultado? 50% de crianças sem albinismo e 50% de crianças com albinismo, né? Porque desses dois aqui nasceram albino e esses aqui não. Carregam um gene, mas não nasceram albino, né?
Agora, gente, indo para a página 260, né? Vamos falar sobre a determinação genética do sexo, né? O sexo na espécie humana, gente, ele é determinado por um par de cromossomos, que vão ser eles, né? Que a gente vai falar o X e o Y, onde o X vai representar o sexo feminino e o Y vai representar o sexo masculino. Ó. Bem aqui fala o seguinte, ó, as mulheres apresentam 44 cromossomos não relacionados à determinação do sexo, mais 2 cromossomos sexuais. Ó, lembrando, a gente tem quantos cromossomos? 46, porque a gente herda 23 do pai e 23 da mãe. 44 não tem nada a ver com um sexo, né? E 2 vai ter, né? Que exatamente vai fazer 42 mais 2 vai fazer os 46. Então, as mulheres vão ter o quê, gente? A gente tem 44 cromossomos, né? Que vai formar nosso corpo, mais 2, né? 2 pares que vão fazer parte, vai representar o sexo, que é o X. A gente só tem cromossomo, né? Esses 2 pares é feminino. Eu não falei, o X representa o feminino e o Y masculino. A mulher, ela só traz cromossomo relacionado ao sexo, é o quê? Feminino. Já o homem, ó. O homem apresenta 44 cromossomos não relacionados à determinação do sexo, mais um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Então, ao contrário da gente, o homem vai ter seus 44 cromossomos, mais os 2 que vão representar o sexo. Vai ter o X e o Y. Então, onde o X representa a mulher e o Y representa o homem. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quem determina o sexo da criança, quem dá, vai determinar exatamente a determinação final, vai ser o homem. Porque por nós mulheres, né, nós só teríamos o quê? O sexo, né, quem é mulher, né? Só teria o sexo feminino. E o homem, ele traz o cromossomo masculino. Então, o homem é que vai determinar se vai ser menino ou menina, né? Bem aqui, a gente tem o seguinte, ó, os ovocitos de mulheres têm 22 cromossomos não relacionados à determinação do sexo e o cromossomo sexual X. Após a meiose, os ovocitos podem carregar apenas os cromossomos sexual X, né? A mulher só pode liberar o quê? O X, se ela só tem X, ela não pode liberar outro. Já o homem vai ser a mesma coisa, só que ele vai poder liberar o quê? O X ou o cromossomo Y, né? Indo para a página 261, gente, vamos falar aqui, o que acontece? É exatamente isso aqui, ó, que eu botei bem aqui, ó. O homem, né? Ele tem um X e o Y. A mulher tem X e X. O que acontece? Na hora lá da fecundação, gente, o sexo, ele é determinado na hora da fecundação mesmo. Na hora que o espermatozoide, ele já fecunda o óvulo, ali já vai determinar, né? Já vai determinar se vai ser homem ou se vai ser mulher. Né? O que acontece? O óvulo da mulher, ele é X, né? Que a gente só traz feminino, né? Ele é X. E aí o espermatozoide ou vai fecundar um espermatozoide X ou vai fecundar um espermatozoide Y. Se acontecer, eu vou lá, tá aqui, a mulher libera o X, que ela só tem um X para liberar. O óvulo feminino sempre vai ser X. Lá vem o óvulozinho X na mulher. Se o homem libera, se fecunda o espermatozoide X, o que é que vai nascer? X de X vai nascer o quê? Mulher, né? A mulher foi lá, o óvulozinho X, né? Que só pode liberar S. E fecunda o espermatozoide Y. Então, Y com X é homem, né? Então, na reprodução, né? Na produção de espermatozoide, né? Quer dizer, o homem, dependendo do tanto de espermatozoide que ele está produzindo em seu corpo, se ele produzir 500 espermatozoides, vai ser 250 feminino, 250 masculino, né? Então, tia, tem gente que acha que é mais chance de nascer mulher? Não, não é mais chance de nascer mulher. 50% de chance de nascer mulher e 50% de chance de nascer homem. A gente, quando libera o cromossomo, a gente não libera 2X de uma vez, a gente só libera 1. Então, pode ser fecundado pelo espermatozoide masculino ou espermatozoide feminino, né? Vamos falar agora, gente, sobre a questão da síndrome, né? De síndrome genética humana, né? As síndromes, gente, humanas ocorrem na hora, né, também, da divisão, né, dos cromossomos, né?
Lembrando que no total, né, vamos lembrar, gente, são 46 cromossomos, vindo 23 do pai e 23 da mãe, né? As alterações, gente, pode ter mais ou menos essa síndrome, vai se dar onde? Na hora dessa formação, gente, o final é para ser 46 cromossomos. Terminou o desenvolvimento embrionário, 46 cromossomos. Se tem a mais, ou se tem a menos, ou se acontece alguma alteração, isso sim é que vai gerar o quê? Síndromes genéticas. Na maioria das vezes, gente, essa alteração é ou para mais ou para menos, ou realmente alguma mutação que pode acontecer, né? Faz com que o futuro bebê não se desenvolva. Acontece, gente, que a maioria das síndromes, a mãe, ela não consegue, o desenvolvimento não é correto, o que é que o corpo entende? Que aquele futuro bebê não está desenvolvendo normal e o corpo da gente automaticamente vai fazer o quê? A expulsão, né? Então, a maioria dos abortos que acontecem, principalmente no período de 3 meses, né, que é o período dessa formação realmente de cromossomos, onde está ocorrendo a divisão, é a parte mais delicada da formação, é como se fosse a base, é até tudo ali, na hora da fecundação, até os 3 meses, é a hora da divisão dos cromossomos, então é a hora crucial, por isso que o povo diz, tem que ter muito cuidado. O cuidado, gente, é nisso aí. Infelizmente, é um cuidado que não tem como a gente comandar, né? Não tem como eu ficar deitado o dia todinho e achar que pelo fato de eu ficar deitado o dia todinho, a divisão de cromossomo vai ficar perfeita, não. É uma questão de... É genético, gente. Pode acontecer, a pessoa pode perder ou pode não perder. Então, a maioria perde. Mas, em alguns casos, gente, o bebê se desenvolve, né? Mas com o quê? Com uma síndrome, né? Lembrando, gente, que síndrome genética não é uma doença. É uma constituição genética diferente da constituição padrão. Tipo, a pessoa vai ter 47 cromossomos, ou a pessoa vai ter só 44, 45. Não é uma doença, né? O povo gosta de chamar de doença. A gente não chama de doença, é síndrome, né? E uma das mais conhecidas, né, é a síndrome de Down, né? Aqui é um pequeno texto, né, que fala, né, sobre nasce a pequena Alana, né, de uma criança que nasceu, né, o que a mãe pensou a criança nascer com essa síndrome de Down. Indo agora para 266, gente, 262, perdão, né? Pessoas, gente, com síndrome, né, de Down ocorre, né, devido, né, vamos falar de Down que é a mais comum, né? Ocorre devido, né, no aumento, né, apresenta não só um cromossomo, 21, né? Ela vai, né, trazer mais, né? Vai ser um erro, né, como eu falei, um erro na hora da divisão celular, né? A gente tem até uma imagem aqui, gente, que fala o seguinte, ó. Suponho que após a meiose seja formado o ovócito A com cromossomo 21 a mais, resultando em 24 cromossomos. Caso esse ovócito seja fecundado por um espermatozoide com 23 cromossomos, como o espermatozoide EFH, ocorrerá a formação de um zigoto com 47 cromossomos, ou seja, com um cromossomo 25 a mais. Então, tá aí o erro. Uma pessoa com síndrome de Down, ela não vai ter 46 cromossomos. Ela vai ter o quê? Vai ter um cromossomo A, mais ela vai ter 47. Então, ela é representada pelo, né, 47 cromossomos, né? As características, né, da síndrome de Down, né? Pode ser o quê? Estatura menor, mas não é obrigado, gente. A grande maioria é baixo, né? Tem a estatura baixa, articulações frouxas, né? Como fosse assim, mais mole. Crânios e narinas, eles têm assim, ó, mais, como fosse mais largo, um pouco mais achatado. Tem a língua mais espessa, né? Eles têm as mãos mais pequenininhas, né? Agora, gente, bem aqui na 263, tem doenças, né, genéticas, né? Um textozinho que fala sobre doenças genéticas. Né? Algumas doenças, gente, são ligadas diretamente aos genes, né? Nesse caso, o DNA, ele é alterado, ou seja, esse DNA não vai se desenvolver adequadamente, né? Se desenvolvendo assim uma doença.
Existem dois tipos de doença, né? Mais comuns, né? São a fibrose císticas e a feniceltonúria, né? Que é uma doença que são mais comuns, são doenças relacionadas aos genes, né? Essas duas doenças, gente, possuem genes recessivos, né? E ambas podem ser diagnosticadas por um exame, né? Que é exatamente o teste do pezinho, né? E o teste do pezinho, gente, ele tem o período certo, né? Fala até assim, ó, o teste deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, porque depois ele perde a sua funcionalidade, né? Se a criança passar, porque a criança, ela desenvolve muito rápido, é uma troca de células se regenerando, células se multiplicando muito rápido. Então, tem esse período que você tem que fazer esse teste do pezinho. Depois ele perde a funcionalidade dele, né? Se a pessoa fizer, não vai ter uma precisão se ela passar do dia correto de ser feito. Então, gente, nosso capítulo 9 era esse, viu? Qualquer dúvida, gente, me procure no privado e não deixe de assistir o filme, o vídeo, viu? Qualquer dúvida, não deixe de me procurar, tá bom? Um abraço e tenha um bom dia.